Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó, nós vamos criar o nosso banco. Como sempre, a gente sabe que o Access, a gente cria primeiro o banco e depois trabalha com ele. Então, a gente vai ter a opção aqui, ó, banco de dados. Aqui a gente vai colocar o nome e o local. Vamos fazer o seguinte, clica aqui nessa pastinha e vamos criar ele aqui na área de trabalho mesmo. E lembrando que a gente vai estar trabalhando com o formato 2002 a 2003, ó. Só a título de compatibilidade, tá certo? Formato MDB. Então esse aqui eu vou chamar de teste 01, tá? Vou chamar de teste 01, que é o banco que a gente vai criar para a gente poder entender todos os conceitos práticos, beleza? Então, ó, teste 01, vou salvar na área de trabalho e é o formato 2002 a 2003, tá certo? Modelo de compatibilidade. Clique em OK e eu vou criar aqui, ó. Clica no botão criar. Beleza? Funcionou? Ok. Beleza, aí ele criou aqui, ó, uma tabela. Ó, nós estamos aqui uma tabela e criou aqui uma tabela. Não é isso? Beleza. Clica nesse X aqui, ó, da tabela, ó, fechar a tabela. Não quero mais essa tabela. E a gente vai fazer um ajuste nesse Access para a gente poder trabalhar com ele de uma forma melhor, ok? Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Clica aqui no arquivo, ó, chamado Backstage. Eu quero que você clique aqui em opções. Vai aparecer aqui essa janela de opções. Aí tem um monte de coisa para a gente mexer, mas por enquanto a gente só vai mexer aqui, ó. Banco de dados atual. E eu quero que você marque aqui, ó. Exibir guias de documento. Tire esse cheque. Ó, clica nele, desmarca ele. E aqui em cima, ó, janelas sobrepostas. Marca ela. Certo? É só isso que eu quero que você faça. Você já está aqui em opções? Já. Pronto, ó. Banco de dados atual, ó. Desmarca exibir guias e marca janela sobreposta. Para que é isso? Isso aqui a gente está fazendo para poder fazer com que as janelas fiquem flutuando na minha área de trabalho. E eu consiga manipular mais de uma janela ao mesmo tempo. Tá? Para manter uma visão melhor. Então, clica no botão OK. Aí ele vai dar essa mensagem, ó. Você deve fechar e abrir o seu banco de dados para que a opção específica entre em vigor. Não vou fazer isso. Clique em OK. E vou fazer o seguinte. Clica no botão arquivo. E observa ver se de vocês aparece essa opção aqui, ó. Compactar e reparar. Tem? Tem. Clica nele uma vez. E já foi. O que essa opção faz? Já adiantando. Esse compactar e reparar, a gente utiliza bastante. Principalmente quando a sua base de dados é grande. Tá? Grande quanto? Olha, grande pelo menos aí a partir de 30 megas. Tá? 30 megas já é um tamanho relativamente grande. Principalmente se ele for grande e estiver em rede. Ou seja, com mais de uma pessoa acessando aquela mesma base. Tá? Nem que for 1 mega, mas está em rede, faça esse procedimento aqui de compactar e reparar pelo menos uma vez por semana. Tá certo? Que é para você manter a integridade dessa base de dados. Se a tua base de dados for maior do que isso, aí é que você tem que fazer mesmo. Tá? Por exemplo, as bases que eu trabalho, eu faço isso todo dia. Tá certo? E as minhas bases, em princípio, as que eu trabalho menores, não são tão grandes. Tá? Oi. Mas, por exemplo, você está em rede, precisa que cada usuário faça isso ou apenas um pode Não, fazer? um só faz.
primeiro que fizer já está valendo. Mesmo quando você já recebe a base pronta, você pode ficar fazendo Isso. Tá. Tá? Por quê? O que é o compactar e reparar? O compactar e reparar é uma estrutura que o Access tem, onde ele vai entrar na base, vai eliminar todas as tabelas temporárias e vai procurar algum erro que tenha dentro da base. Tipo, você fez alguma exclusão, você inseriu alguma coisa, ficou faltando algum vínculo, que em princípio você está vendo, não está vendo nenhum problema. Mas ele pode estar com algum vínculo quebrado, ele pode estar com uma entrada de registro inválida, certo? Então você não consegue perceber. Mas quando eu utilizo o compactar e reparar, ele percebe isso. Tá? E outra coisa que ele faz, quando ele tira as tabelas temporárias, porque além das tabelas que você está vendo, ele cria um monte de tabela temporária que fica armazenada, oculta. Fica lá guardada, só inchando. Então ele vai e limpa aquelas tabelas. E você observa que o tamanho do seu arquivo diminui. Então é interessante que você faça isso sempre que possível. E outra Certo? coisa, se alguém já estiver com ela aberta para você fazer, Não. todos têm que fechar, todos têm que fechar. Todos têm que fechar. Por isso que é um procedimento que você faz, por exemplo, ou no final do dia ou antes do dia começar. Né? Porque para evitar essas conexões durante esse momento. Certo? Então, voltando para cá. Pronto. Eu não preciso mais fechar e abrir o meu Access novamente. Tá certo? E aqui eu já estou com a minha base, o meu banco pronto. Beleza? Ok. O que é que a gente vai fazer agora? Nós vamos criar aqui pequenas tabelas e vamos entender as suas principais características. Tá certo? Nem todas eu vou falar, porque nem todas você vai utilizar. Mas a maioria dessas características já tem até no manual de vocês aí, nesse livro. Tá certo? Eu vou mostrar aqui realmente as principais, aquelas que vocês vão estar utilizando o tempo todo. Beleza? Então vamos lá. Nessa versão mais nova, ele deu uma enxugada na quantidade de recursos, de botões. Tá certo? Então, por exemplo, eu tenho aqui uma aba chamada Criar. Tá? Uma aba não, uma faixa, né? Isso aqui chama-se faixa de opções. Então, eu tenho uma faixa chamada Criar, onde eu posso criar as tabelas, estão observando aqui? Consultas, formulários, relatórios e os códigos, tá? Macros e códigos. Ou seja, ele colocou tudo simplificadamente num único local. É o que eu vou precisar utilizar. Ele vai ter sempre uma opção de você criar por meio de um assistente ou, como eu costumo dizer, por meio do design, certo? Do estrutura. Eu vou mostrar para vocês, na maioria das vezes, os dois formatos. O assistente, porque é mais rápido, tá? E o modo de design, que é onde você vai personalizar o seu ambiente, tá certo? Só que na tabela, para criar tabela, é muito mais eficiente você criar no modo estrutura, onde você vai lá e define quem são as suas tabelas, os seus campos. Tá certo? Então, vamos lá. Vou clicar aqui, ó, design de tabela. E ele abriu essa telinha para você fazer essa criação. Tá certo? Observa quais são os principais campos que nós temos aí, ó. Nome do campo, tipo de dados e descrição. E logo abaixo eu tenho, ó, propriedades do campo, tá? Eu tenho duas faixazinhas aqui embaixo, duas páginas, onde ele vai me mostrar quais são as propriedades que eu tenho. Essa tabela que eu vou criar é uma tabela sem propósito, tá? Ou seja, não é tabela de cliente, não é tabela... Pode até ser uma tabela de cliente, mas eu quero somente mostrar esses atributos e características, tá certo? Para quando a gente for criar as nossas, isso vocês já saberem. Então, por exemplo,
Vou até acabar criando aqui uma tabela de cliente meio fora dos padrões. Uma das primeiras coisas que eu quero que vocês entendam é a nomenclatura. Como é que eu vou colocar o nome desses campos? O nome desses campos, ele segue uma única regra. Ele tem que ser de fácil leitura. Certo? Uma outra coisa que eu indico é você colocar um prefixo no nome. Então, por exemplo, digamos que essa aqui seja a tabela de cliente. Se é a tabela de cliente, então eu posso colocar um prefixo antes do nome do campo para que eu saiba que aquele campo pertence à tabela cliente. Então, por exemplo, aqui nesse campo eu poderia colocar CLI. Que eu já sei que onde eu ver esse CLI qualquer coisa, eu já sei que ele pertence à tabela cliente. Tá? A separação pode ser feita por meio de um underline. Então, por exemplo, CLI código. Aí você digita CLI código. Você pode simplesmente colocar a setinha do direcional do teclado, setinha para baixo. Quando você fizer isso, ele sai do campo de edição, e já mostra o tipo de dado. Qual é o tipo de dado? Qual é o tipo de dado que ele definiu? Texto curto, né? O texto curto é o equivalente ao texto nas versões anteriores. Esse texto curto ele vai de 0 a 255 caracteres. Como é que eu sei disso? Você clica aqui em cima de texto curto. Observa que ele tem uma lista. Ó, toda vida que eu tenho esse botãozinho para baixo, eu tenho uma lista. Ó. É isso? Pergunto, alguém sabe o nome dessa lista? Como é que se chama esse controle? Não? Todo mundo chama de lista, né? O nome desse controle chama-se Combo Box, tá? Combo Box. Mas vocês podem também utilizar o nome dele comercial, que é Drop Down. Por que é um Drop Down? Porque é uma lista que eu aperto e ela abre. É como se ela desenrolasse, tá certo? E quando eu aperto novamente, ela se enrola, ok? Então, quando eu abro esse Drop Down, eu posso ver que eu tenho outras opções de tipos de dados. Tá certo? Beleza. Código. E aqui embaixo já apareceu aqui as propriedades. Mas não vou mexer com isso aqui agora não. Código. Pergunto. Todo código de cliente, de matrícula ou de qualquer coisa, ele tem que ser única e exclusivamente número? Não. Eu posso ter um alfanumérico, não tem problema. Contanto que ele seja uma chave única. Tá certo? Ele tem que ser uma chave única. Senão a gente não vai conseguir ter vínculo, né? A gente não vai conseguir ter uma performance eficiente, principalmente quando a gente for fazer consultas. Mas como é código de cliente, código de produto, é interessante ser número. Tá? É interessante, não estou dizendo que tem que ser. É interessante que seja. Então, para isso eu vou alterar. Então, eu vou clicar aqui na drop-down, na lista, tipo de dados, e vou escolher número. Clica aqui, ó, número. E observa que automaticamente ele já mudou aqui as suas propriedades. Beleza? Ok, vamos olhar um pouquinho essas propriedades. As principais propriedades que você vai sempre encontrar são tamanho do campo, formato, máscara de entrada, legenda, valor padrão, regra de validação, texto, requerido, indexado e alinhamento. Esse casas decimais, normalmente você só vai ter quando o tipo de dados for número. Tá certo?
Mas vamos lá. Tamanho do campo. Lembram-se que eu disse que o tipo de dados número tem subtipos? Quais são os subtipos dele? Abre aqui a lista. Ó. Olha aí que interessante que ele tem. Byte, inteiro, simples, né? All single, né? Duplo, ID de replicação, que é o autonumeração, e o decimal. Então aqui você pode escolher à vontade qual é o tipo de dado que você quer. No caso, se eu quero um código numérico, o número já me atende. Tá? E o inteiro longo também já me atende bastante. Porque se a gente se lembra bem, o inteiro longo vai até 32.000. Então é um número grande. Só que eu não queria ficar digitando o código. E aí? Tem alguma solução para isso? Tem. Eu posso criar aqui, ó, numeração automática. Na hora que eu clicar numeração automática, esse campo vai gerar o número automaticamente. Tá certo? Na hora que você preencher o primeiro registro, ele gera o número automaticamente. Quais são os tipos, aliás, quais são as propriedades desse campo? Tamanho. Toda vida que for numeração, autonumeração, o tipo de dado vai ser sempre inteiro longo, tá? Preferencialmente. Você pode colocar o menor, só se for esse ID de replicação. Mas, em princípio, esse aqui é o único que você vai utilizar, que é o inteiro longo. Novos valores. Incremento aleatório, tá? Eu confesso que eu nunca utilizei a opção aleatório. Para testar uma vez, mas não vi necessidade de criar ele. Por quê? Porque não faz sentido, né? O ideal quando você cria uma sequência é você ter uma sequência, tá certo? Então, seria aqui incremento. Formato. O formato, ele me permite criar algumas situações interessantes, tá certo? Que a gente vai vendo aqui ao decorrer dessa criação aqui. Eu tenho indexado e alinhamento de texto geral. Esse indexado significa dizer que eu posso criar um índice. Agora eu não tenho, porque eu não tenho chave primária. Mas quando você criar a sua chave primária, automaticamente ele cria um índice. Tá? Aí vem a pergunta, o que é um índice? O índice é a mesma coisa que você tem na frente de um livro. Ou seja, é aquele sumário que vai te indicar quais são os itens e onde está, né, qual é a página que eles se encontram. Então o índice vai facilitar uma busca mais rápida dentro de uma tabela. Aí você diz, então é preferencial eu ter um índice. Muito preferencial. Tá? Se possível, sempre tenha. Tá ok? Existe uma obrigação para isso? Não. Só que às vezes você pode perder a performance no teu banco. Beleza.